Meus amigos, nós sabemos que o Foro de São Paulo recebeu um duro golpe com a eleição de Bolsonaro. A América Latina caminhava segura e tranquila em direção à formação de um bloco ao estilo da antiga União Soviética, a URSAL. E a eleição de Bolsonaro colocou um balde a mais de água fria no projeto. O primeiro balde de água fria veio com a eleição que colocou um presidente de direita na Colômbia. E todos nós sabemos que a Colômbia é sim uma base militar americana. A Colômbia e o Brasil, portanto, colocaram o projeto de dominação da América Latina por um grupo comunista, por um bloco comunista, em xeque. Acontece que no tabuleiro da geopolítica as coisas são muito dinâmicas. Há um tempo atrás, o presidente Trump reuniu-se com Putin em Helsinki e ali foi acordado que Trump poderia proteger o seu território com mais influência na América Latina, ou seja, poderia sim, eventualmente, destituir o ditador Nicolás Maduro do poder. Acontece que, há poucos dias, a situação mudou com a visita de Nicolás Maduro à Rússia. Nesse vídeo que eu coloquei aí há alguns dias atrás, acordou-se algo parecido com: você me protege e eu te dou dinheiro. Quem dá dinheiro é a Venezuela. Quem a protege dos Estados Unidos é a Rússia. Nós sabemos que não é só a Rússia, evidentemente. A ditadura comunista venezuelana se mantém com o apoio da China, do Irã, da Turquia e agora ostensivamente, oficialmente, vamos dizer, com o apoio da Rússia. Vejam esse vídeo que eu coloquei na semana há alguns dias atrás. Amigos, eu não poderia deixar de dar essa notícia, porque ela é fresquinha, saiu agora no RT News, em espanhol. RT é o porta-voz, vamos dizer assim, da antiga KGB. E tudo que sai aqui em relação ao Ocidente normalmente é mentiroso, mas em relação à própria Rússia, não. E a notícia que saiu hoje é: Putin, né, Rússia condena qualquer intento, qualquer intenção de mudar a situação na Venezuela pela força. Ou seja, Putin está dando todo o apoio a esse canalha que vocês estão vendo aqui, chamado Nicolás Maduro. Então, essa notícia ela tem a importância pelo seguinte, porque tem muita gente no Brasil que ainda acredita que, pelo fato de Putin condenar alguns aspectos do globalismo, ele seria completamente contra o globalismo. O comunismo e o globalismo trabalham juntos, essa é a realidade. E quem pensa que Alexander Dugin, por exemplo, com o seu mirabolante plano da criação da Eurásia, o Império Eurasiano, é também contrário ao globalismo, está enganado. O que eles fazem, na verdade, é proibir certas coisas no próprio país deles, como, por exemplo, o gaysismo na Rússia é condenado, é perseguido. Agora, eles apoiam todos os movimentos gaysistas do Ocidente. Por quê? Porque a Rússia quer exatamente isso, destruir o Ocidente. A Rússia quer fazer com que cada país ocidental tenha um sujeito como esse aqui no comando, percebem? E para isso não poupam esforço. Agora, evidentemente que no país desse sujeito aqui, desse senhor chamado Vladimir Putin, bom, lá a família tem que ser tradicional, não pode ter feminismo, não pode ter gaysismo, não pode ter nada disso, percebem? Porém, por outro lado, o Ocidente que se dane. Vamos ler a matéria. Nesse dia 5 de dezembro, no marco da reunião com o presidente venezuelano Nicolás Maduro, em Novo Gariovo,
residência estatal do presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, foi condenado as intenções de mudar a situação política na Venezuela mediante o terror. Vejam o termo que o RT News usa, o terror. Não é terror o que esse cidadão está fazendo na Venezuela. O povo lá é obrigado a comer cachorro, se é que ainda existe cachorro. Isso não é terror. Terror é tentar colocar um fim nesse regime despótico. Isso para eles é terror. Abre aspas. Apoiamos os esforços dirigidos em conseguir o entendimento, em alcançar entendimento mútuo na sociedade e todas as suas ações encaminhadas na normalização das relações com a oposição. Declarou o presidente russo no princípio do encontro com seu homólogo venezuelano, que acaba de chegar à Rússia em visita oficial. Do mesmo modo, o chefe de Estado russo assegurou que Moscou compreende que a situação na Venezuela segue complicada. Nesse sentido, Putin admitiu que as relações econômicas de ambas as nações nos últimos anos sofreram momentos difíceis, pois registrou-se uma significante redução do intercâmbio de mercadorias. Ou seja, o intercâmbio de mercadorias quer dizer o seguinte: a Venezuela dá o dinheiro e a Rússia fornece as armas. Esse é o intercâmbio. A Venezuela dá o dinheiro que seria para o transporte, para a educação, para a segurança, para o emprego, né? Ou seja, tira o dinheiro do povo, que não tem nem papel higiênico para limpar o fiofó, e compra armas da Rússia. Então Putin reclama que isso caiu um pouco. Não obstante, conseguimos romper essa tendência negativa neste último ano e já podemos observar um determinado crescimento na área, indicou o presidente russo antes de dar as boas-vindas ao líder venezuelano. O mandatário venezuelano, por sua parte, expressou que está muito contente de de visitar a Rússia. Abre aspas, sei que tudo que vem sei que tudo que está por vir adiante será melhor. Estamos de pé e vencendo. Abaixo o imperialismo americano, estamos vencendo. Não passarão. A velha retórica comunista sem vergonha de sempre, assegurou. Também recordou que a Venezuela foi submetida a todo tipo de agressão e ameaça. Todo tipo de agressão e ameaça. Vejam, senhores, o que pode ter agredido e ameaçado a Venezuela, senão esse próprio animal chamado Nicolás Maduro, que tirou o pão da boca das crianças. Crianças morrem de fome, existem casos e mais casos de canibalismo, nesse que era um país relativamente estável, né, antes da chegada dos comunistas ao poder. Bom, segue a matéria aí, se vocês quiserem ter, digamos assim, o desprazer de ler até o fim, vou deixar o link para vocês aqui. Mas é isso, pessoal, não pensem que Vladimir Putin é o cara, aquele amiguinho de Donald Trump. Donald Trump, aliás, não quis nem conversa com ele no último G20. Como de resto, não quis conversa nem com comunista, nem com globalista nenhum. O fato é esse: Putin não é nada mais, nada menos do que um agente da KGB. Uma vez agente KGB, para sempre agente KGB. Não se iludam com Putin, não se iludam com Alexander Dugin, não se iludam com essa aparente guinada da Rússia ao conservadorismo. Isso é tudo fake. Um abraço, pessoal, e até depois. Pois bem, pessoal, a questão agora é a seguinte: depois da visita de Nicolás Maduro ao padrinho Vladimir Putin, logo em seguida, o que fez a Rússia? Mandou 2 grandes bombardeiros para a Venezuela. A primeira notícia saiu na segunda-feira.
dizendo que estava em curso essa operação, enviar algumas aeronaves para a Venezuela. Os Estados Unidos respondeu fortemente e agora, hoje, terça-feira, veio a resposta por parte do Kremlin. Na segunda-feira, a notícia era a seguinte: 2 bombardeios estratégicos russos, Tu-160, que são bombardeios gigantescos, chegam à Venezuela. Isso aqui está na RT News. Pessoal, nós temos que entender que esse site aqui, RT News, não é outra coisa senão o porta-voz oficial da velha KGB, que nunca deixou de existir. Diz o site: 2 bombardeiros estratégicos Tu-160, um avião de transporte AN-124 de largo alcance e um avião de largo alcance IL-62 voaram desde a Rússia até o aeroporto internacional de Maiquetía, na Venezuela, informou em um comunicado o Departamento de Comunicações do Ministério de Defesa da Rússia. As aeronaves russas sobrevoaram as águas do Oceano Atlântico, assim como os mares Barents, na Noruega, e o Caribe. Na Noruega, inclusive, esses aviões foram escoltados por F-16 da Noruega, criando também, aumentando, digamos, a tensão, né, desse estranho deslocamento. Os pilotos cobriram mais de 10.000 quilômetros durante o voo, que se realizou em estrita conformidade com o regulamento de uso do espaço aéreo internacional, diz o comunicado. O Ministério de Defesa da Rússia acrescentou que seus aviões foram acompanhados por caças F-16 da Força Aérea da Noruega em certa etapa do caminho. O dia 6 de dezembro passado, o ministro de Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, expressou sua esperança de que os barcos da Armada Russa e os aviões militares desse país possam entrar nos portos e seguir aterrissando nos aeroportos da Venezuela, respectivamente, para receber serviços de manutenção. Ou seja, a Venezuela, essa ditadura sanguinária, para manter-se no poder, está transformando a Venezuela numa base militar russa. Evidentemente que não serão só os russos, ali também estão os chineses e os iranianos. Isso é uma afronta para o Ocidente, isso é uma afronta para os Estados Unidos, e isso é muito perigoso, principalmente para a Colômbia, mas também para o Brasil, porque, como eu disse, eles não estão nada satisfeitos com a eleição de Bolsonaro. O que nós podemos esperar daqui para frente? Bom, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, Michael Pompeo, a Secretaria de Estado com Michael Pompeo, abriu o bico, evidentemente, reclamou dessa estranha, né, locomoção de grandes bombardeiros russos para a Venezuela. Isso é para a imprensa internacional saber que os Estados Unidos reagiram. Mas, por baixo dos panos, atrás dos bastidores, a coisa está muito tensa. É praticamente uma declaração não digo uma declaração de guerra, mas é uma tomada de território, vamos dizer assim. A Rússia está literalmente tomando parte do território sul-americano. A matéria de hoje da RT News diz o seguinte: ela responde aos ataques de Michael Pompeo e responde de forma veemente. Diz o seguinte a matéria: a Rússia qualifica de inapropriadas e pouco diplomáticas as declarações do secretário de Estado dos Estados Unidos, Michael Pompeo, sobre o envio dos aviões estratégicos russos Tu-160 à Venezuela. Assim afirmou nesta terça-feira o secretário de imprensa do presidente russo, Dmitry Peskov. Abre aspas. É certo, por suposto, isso é pouco diplomático, afirmou o secretário. Consideramos isso como uma declaração absolutamente inapropriada, acrescentou.
Michael Pompeo criticou nesta segunda-feira, na segunda-feira próximo passada, criticou o envio dos bombardeiros estratégicos russos Tu-160 à Venezuela, e qualificou e disse em sua conta no Twitter que esta ação é de dois governos corruptos, mal gestores, né, de fundos públicos. Não disse nenhuma novidade. A Venezuela é um país que levou o povo à mais absoluta miséria, por um lado, e por outro lado usou o dinheiro do petróleo, está usando o dinheiro do petróleo para se armar até os dentes. E isso, evidentemente, causou, né, provocou uma alegria muito grande no Kremlin. Há muitos anos já que o Kremlin vem faturando pesado com os petrodólares venezuelanos. Abre aspas, enquanto a derrocada de fundos, não estamos, em relação à derrocada de fundos, não estamos de acordo com isso. Ademais, não resulta muito apropriado que um país que poderia alimentar, vejam, os russos falando dos Estados Unidos, um país que poderia alimentar toda a África com a metade de suas reservas, o investimento em defesa, faça esse tipo de declarações, assinalou o secretário de imprensa de Putin. Os Estados Unidos é um dos países que mais doa dinheiro para a África. E nós bem sabemos onde vai parar esse dinheiro. Vai parar nas contas particulares de ditadores. E ainda assim os Estados Unidos continuam ajudando em grande medida, não só países africanos, mas como América Central também. Isso tudo é quase que majoritariamente desviado, nós sabemos, pela corrupção. Mas o fato é que os russos dizem exatamente isso. Olha, os Estados Unidos têm que parar de investir em defesa e dar dinheiro para os outros. Deixa a defesa com a gente vai se armando. Pois esse discurso funcionou muito bem no tempo de Obama. Obama tentou sucatear as forças armadas americanas, enquanto russos e chineses investiam tudo o que podiam, tudo e mais um pouco, em pesquisa e armamentos. A hegemonia, a tão famosa ou propalada hegemonia americana, em termos bélicos, foi desaparecendo com os 8 anos de Obama. É por isso que hoje estamos aí nessa encrenca. Esse tabuleiro geopolítico está muito perigoso, porque enquanto os Estados Unidos fizeram exatamente o que queriam os comunistas, ou seja, dá dinheiro para o Irã, dá dinheiro para a África, dá dinheiro para lá e para cá e não investe nada em segurança, eles, por sua vez, fizeram o contrário. Tiraram dinheiro de onde podiam e estão aí com armamentos pesados ameaçando. Porque, na verdade, o que eles estão buscando, esse bloco comunista, né, esse império eurasiano, está buscando exatamente a hegemonia. Eles sabem que a sua briga não será exatamente com os Estados Unidos, pois já o consideram derrotados. Eles brigarão contra os globalistas e contra o Islã, em algum momento lá no futuro, que não parece muito distante. Bem, esperamos que os Estados Unidos não estejam realmente tão fracos nem tão bonzinhos assim. Repito, pessoal, o 2019 está se apresentando aí bastante complicado. Que Deus tenha piedade de nós. Até depois.